evolução histórica dos direitos humanos, tá? Os marcos históricos dos direitos do homem. As primeiras leis escritas que a gente falou de Ur-Namur, Hammurabi, Cinídio de Ciro, né? Ur-Namur, princípio da reparabilidade. O que é? É reparar um dano. Então, se você cometer um dano com uma pessoa, você tem que reparar o dano naquela pessoa. Então, você faz o quê? Você repara o dano, não pune o indivíduo. Tá? Igual você bater um carro e ir preso. Não faz sentido, eu quero pagar, a menos que eu tivesse bêbado, né? A menos que eu não cometa um crime. Então, eu reparo, né? Reparabilidade. Eu vou reparar o dano. Isso é muito importante no direito. Se eu ofendo alguém de uma forma que é danosa, eu reparo. Certo? No direito brasileiro. Hammurabi. Publicidade das leis. As leis se tornaram públicas. E as leis se tornaram que possa ser conhecido por todos os indivíduos. Isso é muito massa, tá? Porque isso você sabe qual que é os direitos. Você tem entendimento, você não está solto, o indivíduo passa a ser importante aí. Outra coisa, o Estado quando ele passa a exercer a lei, que o Hammurabi foi interessante, porque o Estado assume a lei, coisa que não acontecia antes, né? Quem vai fazer agora é o Estado, né? E a proteção do Estado ao cidadão, né? O Estado passa a proteger o indivíduo e seus bens. Por quê? Porque está na lei, o direito à propriedade privada, está na lei que se você roubar, você vai ser punido, né? Roubo é morte, vocês lembram direitinho? Receptação, né? Reparação, estipula lá, por exemplo, você tem sua vida garantida, a proteção da lei, tá? No qual o Estado protege o indivíduo com isso, né? De roubo, assassinato, falsa testemunha, danos e outras coisas. Então, foi muito importante isso aqui. Então, o homem vai ganhando direitos. Embora a gente estava vendo um trem lá atrás, mas isso faz parte dessa construção. Faz parte da construção daquilo que eu falei para vocês, a racionalidade humana. Ela vai sendo construída, tá? Nós vamos ter também uma lei muito antiga, o Cinídio de Ciro, né? Considerada a primeira declaração dos direitos humanos, ao permitir que os povos exilados da Babilônia regressassem às suas terras de origem. Então, Ciro liberta, né, com a invasão do Império Babilônico, ele vai libertar os povos da Babilônia, ele vai dar liberdade religiosa, ele vai dar um monte de coisa, e é a lei que ele proclama aqui. Então, diz que é uma das primeiras leis que tem esse negócio, né, de liberdade dos indivíduos, liberdade religiosa, no qual o Estado vai processar. Vamos lá, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Os gregos, fantástico, né? Conceito de cidadania e os direitos da isonomia, isogoricracia, direitos públicos. Isso é importante, porque vai fazer com que o indivíduo participe da vida pública, né? Fundamentos da democracia. Os direitos humanos gostam de democracia. Os direitos humanos adoram um Estado democrático de direito. Esse é o perfeito. E eu também acho o melhor de todos. Um Estado que é democrático de direito, né? Um Estado que ouve os indivíduos, que escolha nem que seja da maioria, mas que esteja ali todos representados para poder se expressar, né? Vieram os romanos, né? Lei das 12 tábuas, que vai publicidade das leis, princípio de igualdade nos direitos, né, do romano, passa a colocar isso, na publicidade das leis, processo legal para haver julgamento de um réu, né? Então, as leis das 12 tábuas passam a buscar esse negócio. Eu passo a ter um processo legal para julgar os indivíduos, que é um fundamento muito básico dos direitos humanos. Basicão, basicão. Nós precisamos de quê? Da presunção de inocência. Então, temos que ter o julgamento. Os romanos começam com isso, tá? Todas essas conquistas foram feitas pela classe dos plebeus contra o Estado opressor, dirigido pela classe dos patrícios. Então, olha só a importância de leis antigas que deu direitos aos homens, tá? E que nós devemos preservar tudo isso. Tá? Do lado, pessoal, vai haver uns quadros aqui, que vocês não se assustem, não, mas é uns quadros que relatam a violação de direitos humanos no mundo, tá? Vocês vão ver algumas coisas, igual esses muros, esses negócios aqui, são pessoas fugindo de guerra na África e tal, e um monte de coisa. Vem uma criança levantada aqui, a gente poder perceber como os direitos humanos são amplos, né?
Na Idade Média, o que vai rolar, pessoal? O cristianismo é a Magna Carta. O que aconteceu? O cristianismo uma das coisas que eu tenho que falar, e eu não adianta as pessoas negarem, né? Desculpa quem se ofender ou não gostar, mas para mim, Jesus foi um ativista dos direitos humanos. Porque o que o cara pregou, não tem como falar que não foi. O que ele pregou, a questão moral que está dentro da mensagem dele, é a questão moral que a gente vê hoje em dia aos indivíduos. A forma que ele trata os diferentes, a forma que ele tratava os desfavorecidos, né? Aquilo ali, para a época, era algo extraordinário. E, para mim, ele era um ativista de direitos humanos, né? Assim, entre aspas, né? Mas a mensagem que ele deixou muita coisa de legado para que a gente possa estabelecer aqui. E o cristianismo ele é muito bom por causa disso. Vamos ver o que o cristianismo fala. O direito natural. Começa a haver aquela ideia de direito natural. A gente falou. Os homens poderiam fazer suas leis, mas a lei divina era dela. E a lei divina não precisava ser escrita. Aí quem representava a lei divina era a igreja. Porque para ela tinha o direito natural de representar a Deus. Na época ela tinha essa concepção, e o direito natural é acima do direito dos homens. Né? Você fere essa racionalidade humana. Tanto que no Tribunal de Nuremberg, que foi criado para fazer o julgamento dos nazistas, não existia direito internacional para julgamento de crimes, essas coisas. Não havia nenhum tribunal, nem nada. E eles pegaram, e os nazistas alegaram isso, que isso aqui é um tribunal de exceção, foi criado para nos condenar. E porque não há lei precedente ao que vocês estão falando. Aí a defesa foi o quê? Assim, há uma lei natural. Vocês feriram tanto que feriu a racionalidade humana. Feriu toda a humanidade. Né? Então, vocês vão ser condenados. E foram, tá? Por quê? Não é que houve um tribunal de exceção, é que os crimes foram tão atrozes que houve um ferimento da racionalidade humana, tá? E que essa racionalidade foi construída durante o tempo. Beleza? Bom, o que o direito à igualdade de todos, né? Para poder chegar até Deus, tem essa ideia. A concepção de justiça, pessoal, dentro do cristianismo, ela é gigantesca. A gente viu isso com os hebreus, né? Você pode fugir da justiça dos homens, mas de Deus você não vai fugir. E nós temos essa concepção ainda, né, de justiça. Nós vivemos sob essa moral de justiça. Os cristãos, eles esperam, né, ao chegar e ter o grande julgamento de Deus. Deus é um grande juiz que vai julgar a sua conduta. Tá? Após sua morte, se você vai para o céu ou para o inferno. Tá? Então, existe tudo isso. Né? Há um grande tribunal a ser observado. Um grande acusador e um grande defensor das leis que falam. A ideia de fraternidade é profunda dentro do cristianismo. Né? Você ajudar o próximo, você ser próximo ao outro, você ter compaixão ao outro, ser fraterno. Isso aí julga muito, né? Na hora que a gente vai estar trabalhando. Grande influência na moral e cultura ocidental. Então, a influência do cristianismo é gigantesca. Tá? Então, o que nós percebemos? Então, nós percebemos que as leis que foram montadas, a construção daquilo ali, é uma construção que está marcando o quê? Um rumo. Um rumo do quê? Um rumo para onde está indo os direitos humanos. Tá? Um rumo para onde a gente vai dando dignidade para o homem. É isso que eu quero que vocês percebam. Um rumo que a racionalidade humana passa a aumentar e a cada vez mais, né, dar essa dignidade para os indivíduos e para as pessoas. Cada vez mais a gente tem que se indignar quando um direito humano é ferido. Tem que se indignar mesmo. Né? Muita gente fala que direito humano protege bandido, mas não é isso o processo dos direitos humanos, é muito mais do que isso, não é só essa simplicidade, tá? Beleza? Pessoal, nós vamos falar
uma coisa muito importante agora, que essa costuma cair bastante nas provas, porque é algo que a galera, além de história do direito, direitos humanos, filosofia, um monte de coisa, também sai em constitucional, que foi a primeira Constituição, Magna Carta. É muito parecido o nome, Carta Magna, Constituição Federal, que é a carta maior, não é? É a que é mais importante. Esse nome, esse adjetivo, a nossa Constituição, ela é dada por causa disso aqui, que é tida como a primeira Constituição. Embora na Inglaterra não tenha Constituição, né? Que coisa, né? Mas ela é tida como uma Constituição. É uma lei, né, que paira, né, sobre as outras, porque ela teve um precedente fantástico. A Magna Carta, de 1215. O que aconteceu? Vou falar de novo. Eu já devo ter explicado. O rei Ricardo Coração de Leão, ele foi para as cruzadas e deixou o irmão João sem terra. Tá? Por que é o João sem terra? Porque sempre quem herdava os bens, as terras, era o irmão mais velho. Os outros irmãos não herdavam nada. Mulher, muito menos. E aí o João sem terra herda, né, o reino. E ele começa a reinar e começa a aumentar imposto, a se impor sobre os outros indivíduos. E a nobreza, ela vai contra ele. E ela vai bater de frente, vai haver uma guerra e ele vai perder. Nessa derrota, né, os barões vencem e os barões vão impor a ele uma lei que está acima dele, a lei que está acima do governante, que ele tem que obedecer. Isso é que é massa. A Constituição, ela tem que ser acima do governante. A lei está estabelecido como que deve agir o governante. E o governante deve agir conforme a lei. Quem age conforme o que ele quer são os indivíduos. O Estado age conforme a lei. O Estado para agir, tem que criar uma lei. Lei orçamentária, lei não sei do que, tem que ter lei. Ele tem que ter alguma coisa que o rege. Nós não precisamos, nós somos livres, desde que nós não esbarramos na lei, ferimos a lei, que já está pré-estabelecida. E aí os caras criaram essa ideia, botou então acima, uma carta acima dos indivíduos, do governante. Essa carta aqui, ó, você vai fazer um contrato com a gente e você vai obedecer essas regras. Então, impôs limite ao rei e cede direitos à legalidade, pois o rei passa a ser submisso à lei, nascimento de uma Constituição, porque essa é acima dos governantes, é a lei maior. Liberdade da igreja, ninguém será preso ou perderá direito a não ser por um julgamento feito pelos seus iguais, de acordo com a lei. Isso é interessante, o julgamento feito pelos seus iguais. Por quê? O que é um tribunal do júri? Vocês sabem por que o tribunal do júri existe? Quem acusa o indivíduo também é um representante da sociedade, que era o Ministério Público, né? Ele também é representante da sociedade, ele não faz parte do judiciário, certo? Não sei se vocês sabem disso, mas o Ministério Público tem nada a ver com o judiciário. Não, ele representa a sociedade, ele que denuncia à justiça algo que está sendo ferido, ou por grupo, ou pelo Estado, ou por alguém. Ele que oferece as denúncias, certo? E aí é ele também que vai lá acusar o indivíduo, aquele representante da comunidade, aquele indivíduo que está o quê? À parte, a marginal da sociedade, aquele indivíduo que fez algo que feria aquela coletividade. Só que, ao mesmo tempo, essa sociedade mesmo que julga o indivíduo é a mesma sociedade que vai condená-lo ou não, que aí são quem? Os participantes do júri, que tem que ser pessoas ilibadas, que vão lá absolver ou condenar o indivíduo. Isso é fantástico, tá? Porque é algo justo. Você tem que ser julgado pelos seus pares. Certo? Ó, ninguém será negado o direito de justiça. Ou seja, eu tenho o direito de me defender. E tem que haver um processo e tem que haver um julgamento, o devido processo legal. Isso, então, era muito importante, porque o rei, até aquele momento, ele podia agir conforme ele queria, a vontade dele. E aí isso barrou, porque cria algo maior, uma magna carta,
que é maior, né, do que o próprio governo. E isso é muito massa dentro do processo no qual a gente está estudando. Sacou essa parada? Tranquilo? Vamos ver na primeira prova. Beleza. Habeas corpus, Bill of Rights e Iluminismo. Habeas corpus. Pessoal, mesmo com a Magna Carta, passou-se 400 anos, teve a necessidade de criar a lei do habeas corpus, né? Em 1679, a reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor de algum indivíduo detido ou acusado de praticar crime. Então, quando o Estado prende você, ele tem que ter uma acusação formal e prova. Se você não te pegou em flagrante, por que ele tem que te manter preso? Você pede um habeas corpus. É o que vocês mais vão fazer na vida como advogado, é mandar o pau mexer com esse negócio, né? Tirar o cara lá, né? Foi preso, foi para o habeas corpus. Aí você vai tentar o habeas corpus para ele, por quê? Né? Porque o Estado não pode prender à toa. Pode falar. Mas é uma lei importantíssima. Por que ela é importante, pessoal? Porque o Estado não pode prender à toa. Simples assim, né? A questão do Estado era, vai, pega o indivíduo, prende e pronto. E aí? E aí fica aí. Não pode, tá? Prendeu, mas eu já entro com habeas corpus. O cara pode ser você mesmo, pode ser eu, pode ser qualquer um entrar. Geralmente a gente chama advogado porque é mais fácil, né? E aí você entra rapidamente, o juiz dá uma olhada, o juiz expediu o habeas corpus, porque aí você vai sair. Né? Porque você não pode ficar preso sem uma acusação formal. Mas a justiça, pessoal, ela é inerte. Presta atenção. Vocês têm que entender isso. O juiz, ele é inerte. Tá errado, ele prendeu o cara errado, ele vai ficar calado. Certinho, vai ficar quietinho assim, porque é a função dele. Ele só pode agir se ele for instigado. Aí chega um documento para ele tem que analisar. Ah, não, então tá, agora pode soltar. Entendeu? Então a gente não pode assustar muito com o juiz, que a justiça ela é inerte. Tá? Ela não pode agir, ela tem que ser instigada a agir. Por isso que vocês têm que entrar com os processos pedidos. No Brasil é muito judicial, né? Muito modelo francês, então é mais ou menos assim. Muito português também, muita lei, quase tudo em Portugal é lei, né? Mas é assim que funciona. Então você tem que instigar o indivíduo. Mas é uma lei fantástica. Muita coisa aqui é evitado com habeas corpus. Muita coisa mesmo, tá? Bom, Bill of Rights, 1689, que foi a Revolução Gloriosa, né? Essa foi massa. A completa submissão do rei às leis, a divisão dos poderes, monarquia parlamentarista, judiciário, legislativo e executivo, que é o primeiro-ministro. E o rei passa a representar o Estado, tá? O parlamento determina os direitos à liberdade, à vida e à propriedade privada. O que aconteceu aqui? Isso é na Inglaterra. Tudo lá. O iluminismo chega primeiro na Inglaterra. As ideias liberais chegam primeiro na Inglaterra. Depois que ela espalha para o mundo. Ela vai ter força na França. Lógico, a França era a França. E a Inglaterra, ela passa por processo. Por isso que a Inglaterra industrializa primeiro. Ela evolui muito mais rápido. Olha aqui o que aconteceu com o parlamento inglês. Ele já acaba com aquele rei todo poderoso, né? Já vinha perdendo poderes. E agora ele dá o golpe direto. Guilherme de Orange assina essa lei aí, no qual o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Quem que é o primeiro-ministro? É o que governa, chefe do poder executivo. Existe poder judiciário e poder legislativo. Quem que é o rei? Ele representa o Estado. Ele abre o parlamento, mas ele não governa. E ele representa o país fora. Tá? Ele conversa com o primeiro-ministro? Sim. Pergunta o que está acontecendo. O primeiro-ministro fala com o rei conversa com ele, tem todo esse processo. E não influi, mas ele quer saber, certo? E o rei é o representante do país, tá ok? Ou então alguém que ele mande para lá. Certo, pessoal? E o parlamento é que governa. Tanto promove as leis, como escolhe o primeiro-ministro. Muito bom isso aqui. Muito interessante. Bom, e aí chega algo que eu acho extraordinário na história. Fantástico, tudo de bom, tudo de massa, que é um negócio chamado iluminismo. Eu sou fãzasto do período iluminista, né? É um período que
que criou o que a gente é hoje. É o período que fez com que nós pensássemos dessa forma, tá? O iluminismo cria as mentes atuais. E nasce aqui as mentes atuais. Que ele vai, então, tá o quê? Buscando racionalismo, tá? O que aconteceu? No século XVIII, os iluministas, né, questionavam o absolutismo, que era aquele poder total do rei, né, coisa que a Inglaterra já tinha derrubado. O poder da igreja também, a igreja influenciava muito no Estado, inclusive fazia até parte, né, e ela determinava também o que era justo, né, porque tinha Inquisição e um monte de coisa. Ela determinava o que era a ciência na época, o que era filosofia, né? Então você não podia questionar os dogmas dela, né? Então essa influência atrapalhava muito as pessoas e os iluministas questionavam muito, tá? Pregava a soberania do povo. Então eles achavam que não tinha que ser o rei, o grande poderoso, tinha que ser o povo. Tem que emanar do povo esse poder, né? Direitos naturais do homem, fruto de uma racionalidade humana. Então, esses direitos naturais, lembra da racionalidade humana que estava sendo criado? Que a Igreja Católica falou que aquela racionalidade lá, que a lei de Deus era maior, eles aqui invertem, tira Deus e põe a razão. Certo? Essa racionalidade, a razão humana, ela é maior do que qualquer lei e qualquer forma de governo. E é aqui que o negócio fica top. Porque eles vão, então, buscar essa racionalidade humana. E essa ideia de dignidade da pessoa humana ferve aqui dentro. Fervilha para todo lado. Por quê? O poder tem que emanar do indivíduo, todos são iguais, tá? Os homens e todos, né? E começa todas essas ideias. Aí começa, o homem é livre, direito à vida, tá? Tem que ter essa garantia. Não pode banalizar a morte como é colocado, né? Liberdade, igualdade e fraternidade são até os princípios da primeira, segunda e terceira dimensão de direitos humanos que nós vamos estudar, né? Que todo indivíduo ele tem que buscar a sua felicidade, tá? É um tanto das ideias hedonistas que vão surgir no Renascimento que bate muito com o que a igreja falava, porque a igreja buscava um indivíduo que ele ficasse voltado para Deus e contra os prazeres carnais, né? Então, o prazer carnal era pecado, você deveria cuidar, botar a sua vida só para o espiritual, e eles aqui já não concordavam. O indivíduo, se Deus nos portou de sentimentos e tal, nós devemos usá-los, né? E aí começa o problema mesmo. Paul Torff teve a influência da Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Eles vão influenciar bastante isso lá, porque lá vai falar a liberdade do natural do homem contra a Inglaterra. Vai bater feio, maninho. E na Constituição dos Estados Unidos. Porque as ideias iluministas são ideias liberais, tá? Como é que surgiu o liberalismo aqui? Onde o povo delega poder a seus representantes, né? E também influenciou a Revolução Francesa. E muito, tá? Então, o que eu estou falando, o iluminismo ele é tudo agora. Porque para os iluministas, ali começa a pensar o Estado, tá? Aquele contrato social, olha só as ideias liberais, contrato, tá? Começa a ver toda essa jogada, né? De que o indivíduo é importante, o Estado tem que... Aí agora o Estado era livre, o indivíduo era preso, agora inverte. O Estado passa a ser preso à lei, os indivíduos não. Pessoal, e aí os iluministas, então, eles vão passar a fazer isso. E isso vai ser a grande força da época. Então, essas ideias liberais hoje, as ideias deles. Ideia de liberdade, todas as liberdades públicas. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade, autodeterminação, liberdade econômica, tá? Eles vão surgir também essa ideia de liberdade econômica. E aí os iluministas vão dar essas principais liberdades, que nós prezamos tanto, privacidade, né, liberdade econômica, né, sem essa prisão do Estado. Porque, para os iluministas, né, o Estado forte, ele é ruim. Os indivíduos sabem reger melhor sua vida do que o Estado. Tá? Os indivíduos entendem melhor a sua vida do que o Estado.
E eu que deveria participar do governo, porque para mim é melhor. Tá vendo que o indivíduo, ele passa a ser eu, né? A minha razão é maior, porque aí a minha razão contrapõe aos dogmas da igreja. Não que eu vou deixar de acreditar em Deus, eu não quero que a igreja influencie em partes que ela não faz sentido. Bacana? Aqui começa a ideia de prisão, né? De que a prisão tinha que recuperar o indivíduo, foram os iluministas. Porque não fazia sentido acontecer o que acontecia, né? O Estado violento, o rei com tanta violência contra os seus cidadãos. A violência era gigante, você não tinha direito à sua propriedade, o rei poderia confiscar, você não tinha direito à liberdade, você não podia transitar no país que você morava, se o rei não autorizar. Você ficava preso à nobreza em algumas coisas. Você não tinha liberdade de nada. Execuções por qualquer coisa. O Estado podia matar uma pessoa à vontade. Isso era público. Né? Aquela ideia de Estado forte executa o indivíduo para dar o exemplo para todos, não adiantava nada. Porque enquanto o indivíduo estava lá morrendo de fome, o cara vai correr atrás, está nem aí, está lá nem um pouco com medo das punições. Na época, os presídios não existiam só até a condenação, que geralmente era a morte. Né? Não havia esse negócio de prisão. E aí começa a nascer a prisão. Tem um iluminista muito famoso, o Beccaria, o Beccaria, né, que o povo gosta, o povo também fala, que também trabalha do delito às penas, né? Que ele vai trabalhar todo esse processo, como que deve ser as penas, como deve ser trabalhado esse cara. A gente tem uma visão muito empírica, né, de convivência, do que eu vejo, do que eu sinto, é muito diferente do que é mesmo as coisas. Porque geralmente você pega uma experiência particular sua que você quer colocar como regra geral. Né? Ele é um iluminista. É aqui que começa a ideia de Estado. O que aparece aqui, ó. Inclusive foi antes, ali em 1689, John Locke é um liberal clássico, os liberais mais fortes. Aqui vai também Adam Smith aparece nessa época. Nessa época também, tem até um livro do Foucault, Vigiar e Punir, que ele trabalha como que as prisões nascem, o nascimento das prisões, como que é a forma... Mas o livro Vigiar e Punir, a parte mais interessante que eu gosto muito é a primeira, no que ele fala né, da execução do Damiens. Porque Foucault gosta de chocar, ele não usa muito fonte histórica, ele é filósofo, né? Mas ali eu gosto de ler aquela parte para assim, muita gente que gosta que acha bom linchamento de bandido, que acha bom que o bandido morrer daquela degradante, aí a gente pega e lê aquilo lá. Será que isso era interessante, a gente colocar isso em praça pública para todo mundo ver? E aquilo adiantou para quê? O bandido como herói, porque o Estado muito violento, ele passa a ser o criminoso. E o bandido como herói, tanto que os juízes, a mania do juiz sair pela portinha do lado já é dessa época, porque os juízes tinham que ser protegidos, porque a sociedade não gostava deles. E é onde que a gente tem que pensar, porque a gente tem exemplos históricos para perceber. E quando você lê a execução de Damiens, a crueldade, a forma, o jeito que foi feito, gente, aquilo ali, nós não pode pensar numa coisa aquilo é um absurdo, né? Bacana, galera. Entendeu, então, como que essa racionalidade humana avançou?